Capítulo 57. Elas passaram a semana e meia que faltava para o jogo, treinando. Decidiram se dedicar mais ao preparo de suas respectivas rotas e proibiram Brannon de comparecer aos treinos, coisa que ele não gostou nem um pouco. Mas sempre que estava com Alice no café da manhã, almoço e à noite, ele se esquecia completamente que estava banido e aproveitava como podia sua companhia. Gregor havia tentado fugir mais uma vez nesse tempo, e as meninas estavam tensas. Talmar havia dito que a conversão estava chegando, mas que estava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer, então todos poderiam ficar tranquilos, mesmo muita gente não ficando totalmente tranquila, incluindo as meninas. Alice e Brannon haviam se tornado um daqueles casais fofos, mas que brincam um com o outro o tempo todo. Brannon tentava a todo custo não transparecer que estava ansioso e triste com esse novo jogo chegando. A expectativa de Alice ir embora estava doendo mais do que ele imaginava. Anya e Ren tentavam fazer planos para quando estivessem fora da dimensão, como se comunicariam, quando se viriam novamente e tentavam aproveitar o tempo que tinham juntos. Zuberi deu um novo presente para Bel, um bracelete dourado fino, com delicados entalhes de flores e a palavra Mashallah. Era um amuleto de proteção, ele havia dito, e por ser grato por tê-la conhecido. Bel chorou diante do presente e agradeceu com um longo abraço e o coração doendo ao pensar em partir. Enfim, era a noite anterior ao jogo. Elas comeram algo leve antes de dormir e, como combinado, dormiram com as roupas que usariam no dia seguinte por cima das roupas coladas. O sono demorou a vir, estavam ansiosas e elétricas. Tiveram um sono agitado, lotado de fugas, abraços com a família e saudade. Enfim, o jogo havia chegado. Era o primeiro jogo do dia e Brannon passou na cabana para encorajar Alice antes de ir se preparar. Ele deu um beijo em sua testa com um sorriso e um abraço, desejando boa sorte, ao que ela agradeceu com um sorriso de lado, dizendo que não desejava o mesmo para ele. A arena estava pronta. Os espectadores de sempre já estavam prontos para assistir, e Zuberi, Ren, Daniel, Hikari, Michael e Luke chegaram cedo para escolher os melhores lugares. A tela mostra as meninas se alongando e Brannon andando de um lado para o outro numa cela já em sua forma felina. Pouco depois, o sinal soa e a passagem é aberta para que as meninas corram. Quando já estavam fora do alcance das vistas de Brannon, fizeram o combinado. Rapidamente trocaram de roupa e cada uma pegou o seu caminho. Alice pelo caminho pavimentado, Bel pelo caminho acidentado e Anya pelo com mais obstáculos. Elas se deslocaram por seus devidos caminhos o máximo que conseguiram. Tinham apenas 10 minutos antes que Brannon fosse liberado. Quando Brannon se preparava para a abertura da cela, ele viu algo pular sobre ela e correr arena adentro. Seu coração disparou e um desespero tomou conta dele. Era Gregor. Ele havia se libertado e entrado na arena, e claramente estava à sua frente. Brannon se desespera. A cela não abria e ele solta um rugido alto e longo, implorando para que abrissem a grade. Não interessava mais achar as meninas. Ele precisava achar Gregor antes que ele fizesse mal a alguma delas. A porta se abre e ele sai em disparada, correndo o mais rápido que conseguia. Ele farejou o ar enquanto corria, procurando o cheiro de Gregor até encontrar. Mas ele não soube dizer quem Gregor perseguia. Seja lá o que as meninas fizeram, seus cheiros se confundiam e o medo de que Gregor estivesse perseguindo Alice fez com que ele acelerasse ainda mais com a adrenalina. Precisava cumprir sua palavra, precisava salvar aquela que tinha seu coração. Gregor havia seguido pelo caminho do meio. Devia ter pensado ser o mais fácil de perseguir. Se Brannon estava confuso com os cheiros, com certeza Gregor também estava. Passadas algumas armadilhas, Brannon sente o cheiro de Gregor ficando mais forte, devia estar se aproximando. Alice já havia passado algumas armadilhas quando ouviu o rugido de Brannon, que fez sua espinha gelar. Ele não havia rugido daquela forma em nenhum jogo contra ela e isso deu uma sensação ruim em seu coração. Mas ela não tinha tempo para pensar, precisava correr. E ela correu até chegar a um quebra-cabeças. E ela tocou a peça para começar a desvendar na hora certa. Um tigre apareceu ao seu encalço. Ela ficou nervosa, mas precisava desvendar a charada. O tigre andava agitado dentro da cela que o prendeu,
a observando com olhos predadores e ferozes. Em dado momento, enquanto ela pensava, olhou para o tigre, supondo ser Brannon, porém, reparou algo estranho. Não parecia Brannon. O olhar estava diferente, os pelos do rosto estavam diferentes. Era outro tigre, e ela não fazia ideia de quem era. Alice tenta se concentrar na charada. Muitos me buscam quando a noite é mais fria. Sou invisível, mas peso em quem me desafia. Não estou na força, nem só na razão, mas surge em quem luta, apesar da aflição. Na queda me encontram, e ao medo me opõem. Sou o impulso que os fracos não dispõem. O que sou? O coração de Alice está batendo forte e acelerado. A tensão e pressão não ajudam na concentração. Algo gritava em sua cabeça que aquilo não estava certo e que ela precisava correr. Ela tenta respirar e se acalmar. Tinha meia hora para resolver a charada, mas precisava resolver antes e sair de perto daquele tigre. Após controlar a respiração e pensar um pouco mais, ela escreve na pedra com a tinta e pincel que estavam ao lado da placa com a charada. Coragem, e a passagem é aberta para ela. Nesse momento, ela olha rapidamente para trás e vê um segundo tigre chegando correndo, com um olhar tão feroz quanto o outro, porém ele não seguiu atrás dela, mas ficou parado em frente à cela que o primeiro tigre estava. O tigre olha para ela e ruge alto, e ela poderia jurar que com um olhar de medo. Esse sim se parecia com Brannon pelo padrão do pelo. Com certeza algo estava muito errado, e ela precisava correr. Não sabia o que estava acontecendo, mas precisava correr. Na plateia, os amigos estavam em desespero. Hikari segurava um grito preso na garganta e seu olho se enchia de lágrimas. Zuberi correu até a arena para tentar entrar, mas ela já estava fechada. Ele esmurra a porta com toda a força tentando arrombar. Michael e Luke estavam com o olhar fixo na tela, angustiados, andando de um lado para o outro. Daniel abraçava Hikari tentando acalmá-la e rencorria até a casa de Talmar o mais rápido que podia, com o coração doendo de desespero. Completado o tempo, a cela de Gregor se levanta e Brannon o ataca imediatamente. É uma luta feroz e sangrenta, com Gregor tentando a todo momento escapar e Brannon tentando tirá-lo do caminho pavimentado. A luta continua até que uma armadilha é ativada e Brannon cai em um fosso e Gregor foge. Brannon tenta sair do fosso, mas precisa se transformar em humano para conseguir escalar e sair. Farejando novamente Gregor, percebe que ele foi em direção a outro caminho onde ficava uma das meninas. Não sabia se era Anya ou Bel, pois não era mais o caminho pavimentado. Ele está machucado da queda, mas corre o máximo que consegue, um pouco aliviado por Gregor não estar mais no mesmo caminho que Alice. Anya estava arranhada, cortada e com alguns roxos, mas estava prosseguindo com certa facilidade pelo caminho que escolheu. Usava os cipós que não possuíam espinhos para saltar sobre fossos, uma faca que levou para abrir passagem onde era possível e saltava tranquilamente por arbustos fechados. Conseguiu passar por uma cama de gato feita de teias de aranha e estava aliviada de ter mais tempo. Brannon devia ter ido atrás das outras primeiro, considerando que já havia um tempo que ela havia ouvido seu rugido. Até que ela ouve um barulho de folhas e galhos sendo esmagadas por algo pesado e olha na direção do barulho. Ela vê um tigre grande e com olhar predatório e ele parecia sorrir? Ela sente um frio na espinha. Não parecia Brannon. Ela já tinha visto aquele tigre antes, e suas pernas falham levemente. Ela tropeça andando para trás, com o olhar espantado. Gregor. Ela sussurra, com medo tomando conta de sua mente. Ele se aproxima devagar, andando em círculos ao seu redor. Anya tropeça novamente e cai, ainda sem reação, tomada pelo medo. Ela percebe que está com a faca em suas mãos, mas seria perigoso demais deixar que Gregor chegasse tão perto. Ela se lembra de Brannon. Ele devia estar em algum lugar da arena. Brannon! Ela grita, na esperança de que ele a ouvisse. Brannon! Ela repete. Gregor continua se aproximando devagar, como se saboreasse o medo de Anya, até que ele se prepara para saltar sobre ela. Anya posiciona sua faca à sua frente e fecha os olhos. No exato momento que Gregor salta sobre ela, Brannon salta sobre Gregor e a batalha se reinicia. Anya abre os olhos ao ouvir o barulho e vê a cena dos tigres brigando. Ela trava por um tempo,
mas vê sua chance de correr e se levanta, voltando a fazer seu caminho. Belle já estava há bastante tempo em seu caminho e parou por um tempo para descansar. Já tinha um bom tempo que ouvirá o rugido de Brannon, e parecia que esse jogo estava mais longo. Será que a estratégia delas havia funcionado? Ela descansou por apenas uns 5 minutos. Estava com as mãos doendo e machucadas, mas precisava continuar. Seu caminho havia poucas armadilhas e os maiores obstáculos envolviam escalada e pedras. Seus músculos doíam, mas ela não parava. Pensou em sua família e na saudade que sentia, e isso a motivou a continuar. Após um bom percurso, Belle avistou um portal grande. Era a linha de chegada, a saída da arena. Será que as meninas haviam conseguido? Ela tenta acelerar o passo e acaba se machucando na ponta de uma pedra, fazendo sangrar bastante o tornozelo, mas mesmo assim não parou. Até que ela passa o portal e se joga no chão, exausta. Alice vê de longe o portal. Estava suja, cansada, dolorida e um pouco machucada de uma flecha que pegou em seu braço de raspão, mas ela acelera o máximo que consegue até passar o portal. Chegando lá, ela vê Belle deitada no chão e o pessoal da equipe médica a atendendo. Belle, você conseguiu! Ela diz sorrindo, entre uma puxada de ar e outra. Alice também se joga no chão e Belle sorri, apesar do cansaço. Conseguimos, mas estou exausta. Belle fala pausadamente devido ao cansaço. Elas continuam olhando para o portal, o coração apertado de esperança e medo, torcendo para ver Anya ao longe. Passados alguns minutos, elas a avistam de longe, correndo mancando, mas parecia bem. Elas se levantam com dificuldade para receber a amiga e torcem para que Brannon não esteja logo atrás e alcance em cima da hora. Anya passa o portal. Estava coberta de pequenos cortes e suor, e tinha um olhar aterrorizado no rosto. Ela abraça as amigas chorando compulsivamente. Gregor! Ele está na arena. O coração de Alice e Belle disparam com pavor. Como assim? Belle arregala os olhos. Então o outro tigre que eu vi era ele? Alice fala espantada e com a espinha gelando. Anya se joga no chão, sentada, ainda chorando, e a equipe médica corre para atendê-la. Ela sacode a cabeça de um lado para o outro, angustiada. Eu estou bem. Brannon me salvou. Ele está lutando com o Gregor. Ela encara Alice, soluçando com o choro. E se ele não ficar bem? Alguém precisa ir ajudá-lo. Alice sente seu coração ficar minúsculo. Nunca sentiu tanto desespero misturado com medo assim na vida. Ela quis voltar para a arena, mas Belle a segurou. Não tem nada que você possa fazer para ajudar, Alice, só atrapalhar. Belle fala firme. Só podemos esperar. Do outro lado da arena, Zuberi conseguiu entrar quando Anya passou o portal e correu em disparada, farejando Brannon e Gregor. Quando finalmente os encontrou, ambos estavam muito machucados, mas Gregor parecia um pouco menos machucado. Zuberi o atacou sem dó, o nocauteando rapidamente. Ele volta à sua forma humana e manda Brannon fazer o mesmo. Não consigo carregar 2 tigres de uma vez, amigo. Brannon, com dificuldade, se transforma e Zuberi o joga no ombro, arrastando um Gregor desacordado pelo chão até a entrada da arena. Ele prende Gregor em uma cela e Brannon volta à forma felina, aguardando o tratamento, quando vê Talmar chegar com Ren. Talmar olha para Gregor com tristeza e vai até Brannon, curando-o imediatamente. Ele olha para Zuberi com carinho. Obrigado por não o matar. Zuberi estreita os olhos, olhando para Gregor. Não sou um assassino como ele.